quer começar a ler livros de fantasia e romance, mas não quer ler um livro que tem hot? Então fica aqui nesse vídeo para ver várias indicações maravilhosas de livros de fantasia e romance sem hot. Pessoal, bem-vindos aqui ao meu canal Ana Lu Maker. Espero que vocês tenham gostado desse tipo diferente de vídeo. E também estamos aqui em um novo cenário. Eu fiz esse cenário aqui que eu amei demais, coloquei várias coisas que eu adoro, que é livros, Reckless, o A de Ana Luísa, né, porque é meu nome. Aí aqui tem uma mala, que é em representação à duologia de Divinos Rivais, e tem vários elementos aqui de Harry Potter, que também eu adoro. E eu amei esse cenário demais, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo diferente de gravar vídeo. Eu achei muito interessante, então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, coloquem aqui embaixo nos comentários. Porém, hoje eu vou mostrar indicações de livros de fantasia e romance sem hot. Tenho aqui os livros, gente. São vários livros e também tem alguns outros que eu acabei não conseguindo pegar agora. Porém, vou mostrar aqui todos eles para vocês. Então, eu vou falar classificação indicativa e muito mais sobre a história e a minha opinião. Então, bora lá! Então, o primeiro livro que eu vou falar aqui dessa lista é A Curandeira, de Zalin Dove. Simplesmente, eu amo esse livro. Essa capa, gente, é linda. E esse título também é super chamativo. E eu estou gravando um vlog aqui pro canal desse livro, gente. Logo, logo vai sair aqui pra vocês. Então, por isso que eu não vou falar muito a minha opinião, mas eu vou falar mais o que acontece na história. A classificação desse livro aqui é mais 13 anos, então é pra 13 anos. Eu acho essa classificação muito apropriada pro livro, porque como eu falei no vídeo, né? O livro não tem hot, então todos os livros que eu vou falar aqui não tem hot. Então esse livro aqui é muito bom, pra quem quer começar a ler também, muito bom, porque ele é muito intrigante do começo ao fim. Então eu adoro. Nesse livro aqui vai contar a história da Kiva Meridian, que há muito tempo atrás, há 10 anos atrás na verdade, ela foi mandada para a prisão de Zalin Dove junto com seu pai. E aí, depois de muito tempo, o pai dela morreu por alguma coisa assim que a gente não sabe por que ainda. Ao longo do livro a gente sabe, claro. Na prisão, você não pode confiar em todo mundo dela, porque são pessoas que ou foram inocentemente presas, ou fizeram algum crime para serem presas nessa prisão. E a pessoa não tem muita chance de sobreviver nessa prisão. Então, é muito perigosa mesmo essa prisão. Porém, a Kiva está há 10 anos nessa prisão. Parabéns, Kiva, parabéns. E aí chega uma oportunidade pra Kiva, porque a Kiva é uma curandeira de Zalin Dove. E aí chega uma oportunidade pra Kiva pra ela cuidar da Tilda, que a Tilda é a rainha rebelde, que é muito antiga e muito mais. E ela não pode morrer, porque ela vai depois fazer as provas, que são muito famosas aqui em um local aqui, gente, que eu não lembro o nome. Faz um tempinho que eu li, viu, gente? Então eu tô esquecendo de muita coisa. Na prisão, a gente não sabe o nome do lugar ainda, eu acredito. Ou se tava escrito no livro, eu não lembro. Mas ela é encarregada de cuidar da Tilda pra ela não morrer e conseguir fazer todas essas provas. Uma das provas é o julgamento das ordalhas, que é de água, fogo, terra e ar. Então, meio que são provas de acordo com todos esses elementos naturais. E aqui no começo do livro, ela também chegam na verdade 3 pessoas para ela marcá-los, e porque sempre quando chega alguém na prisão, ela precisa marcá-los com um Z de Zalin Dove, pra ficar meio que marcado na vida da pessoa e na pele da pessoa, que a pessoa já passou pela prisão de Zalin Dove. Então, ela marca essas pessoas quando elas chegam pra ela. E aí, essas pessoas, chegaram na verdade 3 pessoas. E uma delas, 2, morreram, não sabemos porquê ainda. Só que uma pessoa ainda tá viva, ela percebe que essa pessoa tem minutos de vida. Então, ela ajuda essa pessoa a continuar a viver, digamos assim. Então, aí depois essa pessoa acorda e
Ai, gente, só emoção. E também a família da Kiva manda várias coisas, várias mensagens pra ela decodificar. Ela já sabe, né, na verdade, como usar essas mensagens. E ela chega várias dessas mensagens pra ela. E ela lê essas mensagens. E uma delas é essa daqui. E é muito legal, gente, porque eu fui colocando meio que as letras, assim, em cima. E aí eu fui descobrindo o que cada símbolo significa. E aí ficou muito bom. Eu não vou entrar muito em detalhes da história, gente. Vou deixar bem passado assim pra vocês ficarem bem intrigados com esse livro aqui. E ficarem... cada plot que tiver nesse livro, vocês não se decepcionem. Vou colocar isso também no vlog, porque não vai ter spoiler. Porém, gente, nessa sinopse, eu tava lendo aqui a sinopse que eu não lembro muito bem, e tá falando tudo sobre história. Eu acho que eu não vou falar o resto da sinopse aqui, porque senão, gente, eu não quero decepcionar a experiência de vocês, porque a minha experiência foi muito boa lendo esse livro sem saber de nada da sinopse. Então, só aqui, meio um passado, mas aí vai ter um romance entre a Kiva Meriden e o Jaren. Já falei o nome dele, já, claro. Mas aí vai ter esse romance, mas sem hot totalmente. Esse livro é uma trilogia, então vão ter mais outros 2 livros depois deste aqui. E não foram traduzidos ainda pela Intrínseca, porque esse livro foi lançado, acho que em janeiro, fevereiro. Então, espero que logo logo a Intrínseca traga os outros volumes desse livro, gente. Porque não é um livro tão famoso, não teve tão hype quanto eu imaginaria que teria. Mas ele é muito bom, muito bom. Eu espero que tenha mais hype esse livro, que os próximos tenham mais hype, porque recomendo muito, muito, muito. É um livro simples de ler, mas complexo ao mesmo tempo, onde você aprende sobre os curandeiros, o que eles fazem, todo esse processo. Eu achei muito interessante sobre saber um pouco mais dessa parte de curandeiras. Gostei bastante, então eu recomendo super esse livro. O próximo livro aqui dessa lista é O Que o Rio Sabe, que também vai ter vlog aqui no canal. A gente tem vários vídeos aqui, vários livros que vão ter vlogs aqui no canal, e esse aqui é um deles. E esse livro... ai, gente, foi uma experiência muito boa, é um anime to lovers incrível e totalmente não tem hot. Eu acredito que no próximo volume, porque esse aqui é uma duologia, não vai ter hot mesmo, porque nesse primeiro não teve nenhuma indicação, então eu acredito que não vai ter mesmo. E o tanto que esse livro foi de surtos, vocês não acreditam. Como esse aqui também vai ter vlog aqui no canal, eu não vou falar muito sobre a minha opinião, né? Mas vou falar aqui um pouquinho da história e classificação indicativa. A classificação indicativa seria entre 13 e 14, porque assim, gente, o livro eu achei muito leve, muito simples de ler, mas tem algumas coisas assim que não são tão simples assim, digamos, mas acho que eu colocaria 14. 14, porque acho que é uma classificação indicativa muito boa. Nesse livro aqui a gente vai contar a história da Inês Oliveira, que ela mora em Buenos Aires. Só que quando ela descobre que os pais dela, que são aventureiros, que eles viajam muito, vão para vários lugares e tudo mais, eles morrem, porque eles sempre deixam ela para trás. Ela sempre queria viajar com eles para todos os lugares onde eles vão, que seria mais pro Egito e muito mais. Ela vai lá e recebe uma mensagem de que os pais dela morreram. E ela tem uma grande herança por causa disso. Então o tio dela, que é um arqueólogo, a chama. Então ela vai lá pro Cairo para descobrir um pouco mais sobre esse mistério que teve sobre os pais dela e muito mais, porque ela quer muito saber o motivo por tudo isso que aconteceu. O tio dela, que é... o nome do tio dela não tá aqui. E o tio dela tem meio que um assistente, um funcionário, que é o Whitford Henrys. Eu vou falar Henrys, mas não sei se é isso. Mas é o Whitford. O Witch. Como apelidamos o Witch. E é o que? Um anime to lovers, maravilhoso, gente, intrigante do começo ao fim, sabe? Nossa, é muito bom, sabe? Muito bom essa parte, assim. É muito incrível. Nossa, como eu
literalmente, eu acho que eu só leio livros com enemies to lovers, porque, assim, é muito bom. Eu não gosto de French lovers, mas esse aqui, nossa, é enemies mesmo. O que eu gostei mesmo desse livro foi o universo do Egito e toda a história do Egito, porque eu amo história, eu amo tudo sobre história, sobre coisas antigas, coisas históricas, então eu gosto muito e eu achei muito interessante saber um pouco mais sobre o Egito, porque eu estudo bastante por minha conta mesmo sobre o Egito, sobre revoluções e muito mais. E aí, saber aqui sobre o Egito, não, sobre a Grécia. E saber um pouco mais do Egito, porque eu nunca me aprofundei muito mais nessa história, assim, do Egito, eu achei muito interessante, eu consegui aprender muita coisa, e aqui eu achei muito interessante essa parte. Aí tá falando aqui toda a linha do tempo do Egito. Então, em tal época, até tal época, foi o Antigo Império, aí depois o Médio Império, o Novo Império, aí depois o nascimento do Alexandre o Grande. Nossa, o tanto que eu adoro essa história, assim, do Alexandre o Grande, sobre as bibliotecas que ele fez. Eu adoro, eu simplesmente amo história, então eu quero ler mais livros históricos. Se vocês têm algum livro em mente, comenta aqui embaixo nos comentários, porque eu quero muito ler mais livros históricos, porque eu acho muito interessante, eu adoro. Aí, dinastia macedônica, nascimento da Cleópatra, batalha do Ácio, início do Egito Romano, conquista muçulmana do Egito. Então, depois desse livro, eu fiquei muito curiosa para saber mais da história do Egito. Então, toda a parte histórica mesmo, o que aconteceu no Egito, quero muito saber. Então, vou dar uma boa pesquisada depois. E estou muito animada para o segundo livro, porque esse livro terminou no suspense. O epílogo desse livro foi um surto. Então, preciso muito urgentemente do segundo, que ele já lançou. O nome é Onde a Biblioteca se Esconde. Um nome bem misterioso, igual esse aqui, o que o Rio sabe. Gente, como a gente vai saber o que o Rio sabe? É um nome bem misterioso. Gostei, porém, é isso. Sim, todo vídeo tem esse momento desses livros maravilhosos, porque é uma trilogia. Lançou o primeiro e o segundo, não lançou o terceiro ainda, mas vão lançar em novembro ainda desse ano, que eu estou muito animada. E também tem meio que uma novela, meio que uma spin-off do que aconteceu no primeiro livro de um acontecimento de um outro personagem. E sim, o que eu estou falando é o quê? De Powerless, de Reckless e da spin-off de Powerful. Ok, gente, já tem vlog aqui no canal, já tem que faz bastante tempo, acho que uns 2 meses, não sei, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Vou deixar aqui nos cards do vídeo. E, gente, o tanto que eu amo essa trilogia. Claro, a gente só tem o primeiro e o segundo, mas... gente, nossa, é muito bom, muito bom. Tem muita gente que acha esse livro muito clichê, muito parecido com outros livros, tipo Rainha Vermelha e Jogos Vorazes. Mas, gente, é uma combinação tão boa que eu nem percebo que esse livro, ele é uma combinação, entre aspas, mas ele tem detalhes só dele, ele tem essência só dele, sabe? Então isso se torna único, maravilhoso, especial, incrível. Bom, esse livro é muito incrível, eu só falo dele aqui, gente, vou continuar falando só dele porque é incrível. Mas, ok, vamos falar um pouquinho da história. Nesse livro aqui, acompanhamos a história da Peyton Gray, que ela é uma mulher, uma menina, não sabemos nem a idade dela, mas ela é uma pessoa em que não tem poderes, ela é uma comum, e que ela finge ter poderes de uma psíquica trivial, porque o pai dela treinou ela pra ser uma psíquica e ela não ter problemas futuros depois, pra ela meio que fingir o poder dela e não acontecer coisas ruins pra ela no futuro, porque pessoas comuns sempre acabam muito mal na vida. Mas depois a gente entra aqui no caso, pra depois eu continuar aqui por causa disso. Mas, e esse lugar, Ilia, que é onde acontece o livro aqui,
ele é um lugar onde as pessoas, todas, a maioria das pessoas, na verdade, são notáveis. E o rei, né, do mundo, do reino, ele acredita que as pessoas comuns são meio que doentes ou fazem mal para os notáveis, fazendo com que os notáveis que têm poderes sejam, tipo, que não tenham poderes mais ou que enfraquecem os seus poderes. Só que a Penny Gray não acredita nisso, né? Claro, porque ela é uma comum, ela é uma sobrevivente de Ilia. Então, ela mora numa favela de Ilia, que é a Alameda dos Larápios. Nossa, eu lembrei, gente, olha, o tanto que eu amo esse livro, eu lembrei, olha, essa sinopse eu falo tão rápido, assim, de tão bom. Mas ela mora na Alameda dos Larápios, que é uma favela, e ela sempre precisa roubar a comida dela pra ela ter o sustento dela. Ela precisa roubar as coisas pra ela ter o sustento dela. E ela mora junto com a amiga dela, que é a Adena, que a Adena, ela é muito fofa, eu adoro a Adena. E ela ajuda muito a Peyton em tudo mesmo. E a Adena, ela também costura, então ajuda um pouco mais a Peyton, bastante, né? Conheceram um momento de dificuldade de ambas, então elas sempre se ajudam, são muito amigas. Porém, quando ela salva a vida de uma certa pessoa, que essa certa pessoa vai ser o futuro executor, que essa certa pessoa é o Kaiazer, que é o futuro executor do reino de Ilia, ela acaba sendo chamada pelo rei para as provas de expurgo, que é meio que as provas dos Jogos Vorazes, mas a gente não vai entrar muito sobre. Mas as provas de expurgo, elas são provas meio que mortais. Ok, para as pessoas que vão lá, elas têm muita chance de não sobreviver, porque são provas muito difíceis de você continuar vivo, né? E a pessoa que ganhar a última prova vai ser o campeão de tudo. Então, ela é chamada pelo rei para essas provas por ela ter salvado o Kaiazer de um silenciador, isso, que meio que suga todos os poderes. O Kaiazer já estava cansado, ele já tinha feito muitas coisas, então ele meio que deixou, entre aspas. Só que a Peyton salvou, gente. Aí ele deixou meio, tipo, meio esquisito por o silenciador não ter silenciado o poder dela, porque ela seria uma notável, entre aspas, por ser uma psíquica. Só que ele deixou isso aí de lado e foi isso. E aí ela vai para essas provas, ela vai pro castelo. Ai, e aí a gente vê um pouco mais sobre esse romance entre a Peyton Gray e o Kaiazer. Que é muito bom, gente. Ai, eu adoro. Adoro demais. Adoro o Kaiazer, adoro a Peyton Gray. Ai, é muito bom. É um enemies to lovers, assim, intrigante do começo ao fim. A Laurie Roberts, que se tornou a minha autora favorita da vida, que é a autora de Powerless, ela falou que vai ter o Fearful, que vai ser meio que uma novela também de Fearless, sobre o Kitty. Então, gente, sobre o Kitty. Eu falo um pouco sobre o Kitty aqui em Powerless, depois eu vou falar um pouquinho sobre o Kitty em Reckless, mas só uma resumida. Eu achei o Kitty bem legalzinho, entre aspas, em Powerless. Só que aí, em Reckless, ele não tá legalzinho, sabe? Não tá. Eu não vou falar por quê, gente, porque vai ser muito spoiler, então eu não vou falar por quê, mas ele não tá legalzinho. E eu acho que em Fearless ele vai ficar não legal. É isso. Então, gente, foi esse aqui o vídeo de mostrando livros e falando um pouco mais sobre eles, de livros de fantasia e romance sem hot, porque eu tenho muita certeza de que muita gente não gosta de ler livros com hot, e eu sou uma delas. Então eu queria fazer esse vídeo para vocês terem uma noção de vários livros muito legais, muito interessantes que não tem um hot. Então é isso. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau!